Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Dominando a Informática, certo? A gente está aqui na nossa correção de questões. Para você que está chegando agora, a gente está fazendo a correção de 100 questões de informática para concurso. Nesse momento, nessa aula, nesse vídeo, eu vou estar corrigindo as questões 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? São 100 questões. Professor, cheguei agora, como é que eu faço? Como é que tá? Aqui na descrição do link, do vídeo, nós temos o link com as 100 questões, para você pegar e baixar e acompanhar com a gente. Pode fazer sozinho, pode fazer acompanhando aqui, enfim, como você preferir. O mais importante é que você se inscreva no canal e ative o sino da notificação. Por quê? Porque a partir daí você já sabe, né? A cada vídeo novo que eu for lançando da correção dessa nossa série de questões, você consegue acompanhar. Perfeito? Então vamos lá. Questão de número 6. O que diz? A questão diz o seguinte: João acionou o explorador de arquivo no Windows. Clicou sobre o nome de um arquivo com o botão direito do mouse e notou que no menu imediatamente aberto tinha a opção Abrir com. Beleza? Assinale a funcionalidade proporcionada pela referida opção. Então, recapitulando, o nosso amigo João viu um arquivo, clicou com o botão direito e tinha lá Abrir com. Beleza? O que vai acontecer? Né? O que isso faz? Essa funcionalidade serve para quê? Vamos lá? Letra A. Nessa opção está me dizendo que quando eu clico com o botão direito num arquivo e vou lá em abrir com, o que vai acontecer é eu vou abrir o arquivo com diferentes graus de proteção, tais como leitura ou escrita? Não, passa fora. Letra A, totalmente errado. Eu vou abrir com, não quer dizer que eu vou abrir com proteção. Não quer dizer nada disso. Beleza? Então, vamos na letra B. Eu vou abrir o arquivo por meio de um aplicativo diferente daquele que é automaticamente designado pelo Windows. Tá com cheiro de certo. Vamos para a próxima? Eu vou acessar o arquivo com um aplicativo operando com um idioma diferente do padrão corrente no Windows, ou seja, eu vou clicar no abrir com e esse abrir com vai aparecer para o abrir em inglês, por exemplo? Não, tá fora. A gente sabe que não funciona dessa forma, até porque eu tenho um arquivo fechado, por exemplo, um PDF, não quer dizer que eu vou clicar o PDF e abrir um idioma diferente, tá? Então a letra C também saca fora. Eu vou acessar, letra D, né? Eu vou acessar o arquivo com outro login. Clico com o botão direito, abrir com. Abrir comigo, abrir com outro? Não, sai fora. Também não procede. Na letra E está me dando o seguinte: eu vou acessar o arquivo criado por uma versão anterior de um aplicativo? Também não, tá inventando moda, certo? Então a nossa resposta, por eliminação, né? Por eliminação é o que eu estou fazendo com vocês, óbvio, né? A nossa resposta é a letra B, beleza? Eu vou abrir o arquivo por meio de um aplicativo diferente do que é automaticamente designado pelo Windows. Eu vou pegar um arquivo PDF, por exemplo, certo? Um PDF de estudos que vocês tenham aí. Quando você clica com o botão direito, você pode escolher se você vai abrir com o próprio leitor de PDF, se você vai abrir com o Internet Explorer, que no caso não é mais Internet Explorer, né? É o Edge. Se você vai abrir no Chrome, certo? Se você vai abrir no Firefox, ele vai, porque esses navegadores têm agora esse leitor de PDF. Se não, você vai clicar duas vezes, ele vai abrir com o leitor padrão que você tem instalado no seu computador. Perfeito? Então, gabarito letra B de bola. Quando eu clico com o botão direito no arquivo, vou lá em abrir com, o que eu tenho? Abrir o arquivo por meio de um aplicativo diferente do que é automaticamente designado pelo Windows. Muito bem. Questão de número 7. Vamos lá. Observe. Considere que o usuário possui todas as permissões necessárias para completar a tarefa. Então quer dizer o quê? O que vai ser descrito abaixo, o usuário tem todas as permissões dentro do Windows. Então tudo bem. Utilizando o Windows Explorer, um usuário realiza a operação de arrastar com o botão esquerdo de um mouse
um arquivo que está dentro da pasta no disco local C para outra pasta do disco local D. Então, lá nos meus arquivos eu tenho um disco local C, que é o nosso HD, o nosso SSD, enfim, que é o nosso disco local, que é o C, onde está instalado o nosso Windows. Ele vai tirar, ele vai arrastar um arquivo de lá para dentro de uma outra pasta num disco local D. Quando ele faz isso, quando ele clica e arrasta entre essas unidades C e D, o que vai acontecer? Qual é o resultado dessa operação? Nada irá acontecer. Se ele clica e arrasta de um lado para o outro, nada vai acontecer. Sai fora, tem que acontecer alguma coisa, beleza? O arquivo será copiado? Não sei, professor. O arquivo será movido? Ih, professor, também não sei não. Qual é a diferença do copiado para o movido? Bom, se eu não estou copiando, não estou movendo, não. Se eu não estou movendo, eu não estou copiando, segura a onda. O Windows irá perguntar ao usuário o que deseja ser feito. Ou seja, quando você clica lá e arrasta, o Windows vai te perguntar: o que você quer fazer, meu filho? Sei não, hein? Também está com cara de que está fora. Então, nada disso. Ele não vai te perguntar nada, certo? O Windows normalmente te faz perguntas quando é algo, por exemplo, assim, de exclusão. Quando você vai substituir alguma coisa, ele te pergunta: você realmente deseja substituir? Você realmente deseja excluir? Você quer substituir? E desse tipo de situação ele vai te perguntar as coisas. Você realmente deseja instalar? Do contrário, não vai te perguntar, porque ele tem um entendimento que você sabe aí que está fazendo e não pode, talvez não seja um erro, né? Vai criar um atalho, ou melhor, um atalho será criado no disco local D. Então, vamos passar fora isso aqui. Então, vamos lá, pessoal. A nossa resposta aqui é o seguinte: para a gente entender essa resposta, a gente precisa entender isso aqui, ó. Copiado e movido. Beleza? Quando eu copio, eu realmente faço uma cópia desse arquivo. Queria copiar. Copiar realmente. Eu tenho esse arquivo lá na minha unidade C, sei lá, um arquivo chamado prova. Sei lá, eu tenho prova.docx, certo? Então, eu vou pegar e fazer uma cópia desse arquivo. Vamos supor, vamos pegar uma situação normal, um cotidiano normal. Você foi lá, tem um arquivo chamado prova, docx, e aí você quer passar para um amigo seu, um outro concurseiro igual a você. Você foi lá e espetou o pendrive. Quando você espeta o pendrive, quando você liga o pendrive no seu computador, automaticamente ele vai aparecer como unidade D, certo? Aí você foi lá, clicou com o botão direito, ou no caso aqui está dizendo com o botão esquerdo, você clica com o botão esquerdo e arrasta para o D. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma cópia. Ele copiou esse arquivo para lá. É o que ele vai fazer, certo? Por quê? Porque você está em unidades diferentes, certo? Você está na unidade C, você fez a ação, ele criou uma cópia. Ou seja, ele deixou o prova.doc aqui no C e fez uma cópia do prova.docx para o seu amigo concurseiro. Por que isso acontece? Porque senão não faz sentido. Imagine bem, você vai ter um arquivo para você na tua unidade C. Você quer passar para o seu amigo. Se você faz essa ação e ele movesse o arquivo, ele ia tirar o arquivo da tua unidade C. Ele vai tirar da tua unidade C e ficaria só com o seu amigo. Ou seja, tu está tentando ajudar, estou pegando situações de cotidiano para vocês entenderem, tá, pessoal? Então vamos lá. O mover, por que faz sentido e não faz sentido para você entender o porquê, tá? O mover, ele vai pegar o arquivo e deixar só dentro da unidade D. E com isso você perderia o arquivo na sua unidade. E não faz sentido isso. O Windows não vai deixar isso acontecer. Imagine cada arquivo que você quer passar para alguém, você. Não faz sentido. Então, por isso que quando você tem unidades diferentes, você vai pegar um arquivo seu, colocar para o seu amigo aqui na unidade D, você arrasta, ele só faz uma cópia. Agora, a outra situação, vou chegar aqui para o lado, lá na sua unidade C, dentro do seu computador, você sozinho.
Se você fizer a mesma coisa, aí sim ele vai mover. Aí ele vai pegar o arquivo o prova.doc, que está em alguma pasta da unidade C. Você vai fazer esse movimento que a questão está dizendo. E aí sim, ele move de uma pasta para outra. Resumindo, mesmo os diretórios, no caso, mesmo as unidades, certo? Ele move unidades diferentes, ele faz uma cópia. Beleza, pessoal? Então a ideia é essa. Dúvida, deixa aqui na descrição, nos comentários, perguntem. Essa é a ideia. Perfeito? Vamos para frente. Questão de número 8. O que nós temos na questão de número 8? Para excluir um arquivo previamente selecionado no Windows Explorer, sem enviar para a lixeira, se você assistiu a aula de 1 a 5, você já sabe essa resposta, certo? Se você assistiu, você já sabe a resposta. Quando eu quero que um arquivo não passe pela lixeira, Shift Delete. Eu vou clicar, Shift, vou selecionar o arquivo, óbvio, Shift mais Delete. Isso faz com que o arquivo seja excluído e não passe pela lixeira. Ele não vai ser enviado pela lixeira. Beleza? Essa questão é bem tranquila, nem tem muito o que falar, certo? Então vamos para o próximo. Número 9. Sobre aplicações presentes no sistema operacional Windows 10, analise as afirmativas a seguir. O Microsoft Edge permite que sejam feitas anotações, rabiscos e marcações diretamente na página que está sendo exibido? O Windows Hello oferece suporte para autenticação biométrica? Os arquivos só podem ser salvos em uma pasta do OneDrive via explorador de arquivos se o computador estiver conectado à internet? O que está correto aí? Está correto 1, está correto 2 ou está correto 3? Então, como é que a gente vai saber se isso aí está correto, se isso aí não está correto? Fiquem atentos, né? Porque isso vai aparecer tudo junto, mas isso pode aparecer também de forma separada, tá? Então, vamos lá. O item 1, certo? Esse item 1 aqui, deixa eu ver aqui, ó. O item 1. Microsoft Edge permite que sejam feitas anotações, rabiscos e marcações diretamente na página que está sendo exibido. Isso está correto. É possível sim fazer essas anotações. Ele utiliza essa ferramenta de escrita integrada. Então, isso aí está correto tranquilamente. O item 2 também está correto. Esse Windows Hello ele foi introduzido no Windows 10 em 2015. É um sistema de segurança da Microsoft, né, que você utiliza aí para fazer a integração com dispositivos do Windows 10 com versões mais recentes. Então isso aqui também está correto. Agora, o 3 está incorreto. Por quê? O que você, nesse caso, por que ele está incorreto? Né? Porque você pode, ele diz isso aqui, ó, cadê? Estiver conectado à internet. Cadê? O arquivo só podem ser salvos em uma pasta do OneDrive via explorador de arquivos. Ele não só pode ser salvo na pasta via explorador de arquivo, não. Você pode estar dentro do teu Windows, do teu Word, perdão. Você pode estar dentro do Excel. Você vai fazer alguma coisa lá, você pode salvar de dentro do próprio Office, certo? Então você não é, você cadê? Tomem cuidado com esse só podem, unicamente. Toma cuidado com essas palavras. Essas palavras cheiram a questão errada. Fiquem ligados nisso, tá bom? Não quer dizer que todas estarão, mas já liga um flag, já liga um alerta quando você encontrar. Beleza? Então, recapitulando para ficar mais claro. A questão 3, a alternativa 3, no caso a afirmativa 3, que erra aqui é o fato de dizer assim, ó, só pode ser salvos no OneDrive via explorador de arquivo. E isso não é real. Você pode, por exemplo, estar dentro do Office, dentro do Word, dentro do Excel. Você vai lá, clica e pede para salvar dentro do OneDrive. Beleza? Então, resposta letra D. Esse é o nosso gabarito letra D. Beleza? Ah, só uma dica, né? Vamos lá. Talvez você viu essa questão e está se perguntando assim, o que é OneDrive? Né? O OneDrive é o nosso, vamos chamar assim, de disco virtual,
da Microsoft, tá? Depois, com o tempo aqui, vou ter explicações melhores, mais para dar para vocês, mas nesse momento aqui tá para não misturar muitos assuntos. É como se fosse o nosso disco virtual, a nossa nuvem da Microsoft, onde você pode salvar os seus arquivos, deixá-lo lá disponíveis. Aí você tem uma série de benefícios com a nuvem e tudo mais. Depois eu entro nesses papos aí com vocês, beleza? Mas por enquanto, a resposta da nossa questão é a letra D. Professor, mas eu não sei o que é OneDrive, então guarda por enquanto que você pode salvar arquivos dentro do OneDrive a partir do Office e não só a partir do explorador de arquivos. Beleza? Então vamos lá agora para a nossa questão de número 10. Dentro do explorador de arquivos do Windows 10, você selecionou um arquivo qualquer com o mouse e arrastou para a pasta Documentos. Para que essas ações criem um atalho para o arquivo selecionado dentro da pasta Documentos, você deve, junto com essa ação de arrastar com o mouse, manter pressionado qual tecla? Ou seja, ele quer saber o seguinte: ele quer saber qual tecla que você vai ter que manter pressionado junto com o arrasto do mouse para poder criar um atalho do seu arquivo. Então vamos primeiro aqui entender o seguinte: eu criei um arquivo, esse arquivo vai se chamar revisão.docx. Isso indica que esse meu arquivo é do Word, docx. Salvei esse arquivo, por exemplo, lá na pasta de meus documentos, ou somente documentos, como preferir, tá? Então o arquivo está salvo dentro da pasta meus documentos, ou da pasta documentos, ou qualquer outra pasta. Porém, esse arquivo revisão ele é muito importante, pô. E eu quero criar um atalho para ele. Ou seja, para deixar ele ali de forma que eu consiga visualizá-lo mais rapidamente. Perfeito? Se eu quero criar esse atalho, aí estou dando essa contextualização para vocês pegarem no teu dia a dia, tá? Então vamos lá. Para que a ação de criar o atalho para o arquivo selecionado dentro da pasta Documentos, né? O que você deve fazer junto com a ação de arrastar o mouse? Você deve manter pressionado qual tecla, certo? A ideia é que você mantenha pressionado a tecla Alt. Nosso gabarito é a letra C. Por quê? Porque dessa forma você vai criar um atalho. Se você utilizasse, por exemplo, o Ctrl, né, o que você faria? Iria copiar. Se você utilizasse o Shift, você iria mover. Então, quando eu arrasto utilizando o Alt, eu crio um atalho. Quando eu arrasto, sigo mantendo pressionado o Ctrl, eu copio. Quando eu arrasto com o Shift, eu vou mover. Então, a resposta para a nossa questão é letra C. Beleza, pessoal? Então, já se foram umas 5 questões. Recapitulando, todas as questões estão no link aqui embaixo do vídeo. Você pode ir lá, clicar no link, baixar as questões. Nós estamos na questão de 6 à questão 10. Mais correções estão vir pela frente. Vamos ter uma média aí de 20 vídeos, provavelmente, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, fazendo a correção das 10 questões. Eu sempre vou estar explicando item a item. Se você seguir aqui uma ordem, vamos dizer assim, assistindo, sempre vai ter uma relação com um com o outro. Então é importante, né? Mesmo que você esteja caindo agora, de repente, na 6, mas pode ser pessoa que vai cair em outra questão, enfim. Mas é importante que você mantenha essa sequência, porque eu sempre vou fazer relação de uma coisa com a outra. E como eu falei, muitas das coisas eu vou explicar naquela questão, outras eu deixo um pouco para frente para poder contextualizar. Qual é a ideia, pessoal? O mais importante é que vocês, ao fazerem essas questões comigo aqui, tentarem fazer, vocês não aprendem só um assunto, vocês aprendem vários assuntos. Então essa é a nossa ideia, beleza? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações para que mais vídeos estão por vir e você não perde nenhum dos vídeos. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Um abraço.